O segredo da liberdade financeira e de tempo. Você já notou que existe um tipo de pessoa que parece viver em um fuso horário diferente, enquanto todo mundo está correndo, atrasado e reclamando do tempo que não tem? Essa pessoa trabalha menos, ganha mais, e ainda aparece com fotos dela tomando café às 10 da manhã de uma terça-feira. E a parte mais estranha, eles não são herdeiros. Eles não ganharam na loteria. Eles não descobriram algum truque secreto escondido em livros raros do submundo da internet. Mas há uma coisa que todos eles têm em comum. Tão simples que quando você percebe, pode se sentir um pouco incomodado. Por que ninguém nunca te disse isso antes? Hoje, você vai descobrir. Mas espere. Não da maneira que você pensa. Porque a verdade por trás da liberdade financeira, e especialmente da liberdade de tempo, é muito diferente da fantasia que te vendem. Antes mesmo de falarmos sobre dinheiro, a verdadeira questão é diferente. O que você faria se tivesse as próximas 24 horas completamente livres? Pense nisso. Sem trabalho, sem chefe, sem obrigações. Muita gente congela diante dessa pergunta. Outros dão respostas prontas. Viajar, dormir, descansar, assistir Netflix. Mas quando você observa pessoas que realmente alcançaram liberdade financeira e de tempo, você percebe uma diferença chocante. Elas sabem exatamente o que fazer quando têm tempo livre. E é precisamente isso que lhes permite criar ainda mais liberdade. Porque a psicologia comportamental aplicada ao uso do tempo nos diz essencialmente, um estudo de 2023 da Harvard Business School, quando as pessoas não têm clareza sobre como usar seu tempo, elas tendem a desperdiçá-lo, mesmo quando têm muito. Em outras palavras, liberdade sem consciência se torna confusão. E talvez esse seja o primeiro sinal de que precisamos olhar para a liberdade financeira de uma maneira diferente. Mas espere, não vamos pular para as respostas ainda. Ainda precisamos entender por que isso acontece, e essa parte é essencial. Existe um mito muito comum entre os jovens, especialmente mulheres entre 25 e 35 anos. Quando eu ganhar X quantia, tudo estará resolvido. Mas em 2022, o Departamento de Economia Comportamental do MIT publicou um enorme estudo mostrando que, mesmo quando a renda aumenta, a sensação de não ter tempo suficiente aumenta proporcionalmente. Isso mesmo. Quanto mais você ganha, menos tempo você sente que tem. Por quê? Porque a liberdade não vem de um salário, vem da estrutura da sua vida. E a maioria das pessoas tenta comprar liberdade com dinheiro, quando deveriam estar comprando tempo com decisões. E aqui vem a primeira reviravolta do vídeo. Você não compra liberdade financeira quando ganha mais. Você a compra quando precisa de menos, mas a usa melhor. É por isso que pessoas com rendas modestas podem viajar, iniciar negócios, ter mais autonomia, enquanto outras com altas rendas vivem exaustas, sobrecarregadas e sempre sem tempo. E então surge outra pergunta importante, talvez a mais incômoda até agora. Quanto da sua vida hoje depende de você estar presente para que funcione? Seu trabalho, sua renda, seus relacionamentos, sua rotina. Se tudo depende de você o tempo todo, então seu dinheiro pode aumentar, mas a liberdade nunca chega. E é aqui que chegamos à parte que quase ninguém fala sobre. Quase todo mundo está preso em uma encruzilhada invisível, trocando tempo por dinheiro, ou trocando dinheiro por tempo. Mas existe um terceiro caminho, e este é o mais perigoso, porque é o que mantém milhões de pessoas presas sem perceber, não trocando nada, apenas sobrevivendo entre os dois. A psicologia chama isso de ciclo de sobrevivência cognitiva. Você trabalha, você ganha, você gasta, você repete, sem nunca ter tempo ou energia mental para construir algo novo. E aqui a história fica ainda mais interessante, especialmente para mulheres entre 25 e 35 anos. Esta é a fase em que a sociedade espera tudo de uma vez. Seja produtiva, seja independente, seja bonita, seja equilibrada, seja ambiciosa, seja calma, seja carinhosa, seja forte, seja leve. E tudo isso, claro, sem perder o sorriso. Mas ninguém te avisa sobre o custo, o tempo. E quando o tempo desaparece, a liberdade desaparece com ele. Mas há uma saída, e começa com uma mudança que parece pequena, mas altera absolutamente tudo. A liberdade financeira não começa com investimentos, não começa com um trabalho extra, não começa com um aumento salarial, começa com a alocação de energia.
Este é um princípio usado em pesquisas de produtividade pessoal da Stanford Graduate School of Business e reforçado por estudos de neuroeconomia. Você controla o tempo. Você controla no que gasta energia. Pessoas que alcançam liberdade financeira e de tempo fazem uma coisa antes de qualquer outra. Elas eliminam tarefas que drenam sua energia e aumentam aquelas que dão retorno. Isso inclui automatizar pequenas decisões, criar sistemas pessoais, estabelecer rotinas que funcionam por conta própria, transformar habilidades em ativos e, o mais importante, trocar renda que depende de horas por renda que depende de valor. E aqui vem nossa segunda reviravolta. O sistema é antifrágil. É um sistema, e qualquer um que comece do zero pode construir este sistema. Mas há uma pergunta final, e é mais importante do que todas as outras até agora. Se hoje você tivesse não mais dinheiro, mas mais tempo, o que você faria que realmente mudaria sua vida 6 meses a partir de agora? Vamos responder apenas isso. Esse é o seu ponto de partida para a verdadeira liberdade, porque no final do dia, dinheiro sem tempo é uma prisão cara. Tempo sem dinheiro é uma liberdade ilusória. Mas dinheiro que compra tempo, isso é vida. E a pergunta que resta é: você está pronto para